Mix daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitalia, Moncherry, Feron Supermercados, Odonto Clean Sul. Mix daqui. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Mix aqui. Eu sou o Fábio Rezende e o nosso encontro de toda sexta-feira, né? E hoje a nossa entrevistada é realmente muito especial, né? Uma profissional realmente assim, ó, nota 10. Daqui a pouquinho eu vou apresentar. Inclusive, veio com o maridão juntos, que até tomou banho para vir aqui. Que legal, né? Brincadeiras à parte, vamos destacando então os nossos patrocinadores. Odonto Clean Sul, invista no seu sorriso. M. Brum Clínica Veterinária, conosco o seu pet está em casa. Moncherry, perfumes e maquiagens. Ainda com a gente, Feron Supermercados, do jeito que você gosta, sempre com muitas ofertas. Mobilar, né? Móveis planejados. Mobilar, do seu jeito. Clínica Sagitalia, medicina, saúde, bem-estar e também tratamento de dores. Ainda, Odonto Excellence, seu lugar é aqui. Cuide do seu sorriso. Auditec, assessoria contábil, tudo para sua empresa. Viacom, a Viacom está há mais de 29 anos conectando as pessoas daqui. Story Papelaria, matriz na Venâncio, em frente à Praça Cícero, e agora filial na Avenida. Também Copatrigo, aqui o associado é o dono. Muito bem, então vamos conhecer a nossa entrevistada dessa noite gelada de quarta-feira, né? Ela que é uma baita profissional, psicóloga, mãe do Antônio, casado com meu irmão, meu brother, o Adriano, né? Uma super profissional. Seja bem-vinda, Graciele Barcelos. Que honra te receber aqui. Boa noite. Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui contigo nessa noite gelada, fria, né, Graci? Trocando uma ideia nesse clima muito legal. Estávamos conversando aqui antes, né? Trocando uma ideia. E já estávamos rindo, nos divertindo. Acho que vai ser muito proveitoso estar aqui contigo hoje. Com certeza. Então, tenho muita gratidão de te receber aqui. O Adriano também, né? Como é que tu falou? Ele até tomou banho para vir aqui hoje no podcast. O Adriano se arrumou, tomou banho, achei trouxe que chimarrão, trouxe o Será chimarrão. que ele não participa com a gente até o final do programa, Graça? Quem sabe, né? Ele aparece por aqui. Acho difícil, mas tu acha difícil? Pode acontecer. Então tá bom. Um abraço, viu, Adriano? Tudo de bom para ti aí. Fiquei muito feliz com a tua presença. Graça, então conta um pouquinho da tua caminhada. Tu é natural de Santo Antônio das Missões, né? Barcelos, família tradicional de lá. Justamente, sou natural de Santo Antônio das Missões, de uma família tradicional, né, que é a família Barcelos, daquelas famílias grandes, Isso. né, então, sei lá, mais de 20 primos, muitas tias, tios, aqueles encontros de família enormes, né, e eu penso que foi uma oportunidade de vida, né, poder nascer lá em Santo Antônio. Eu acho que a forma como nós fomos criados, né, eu sou filha de uma professora, o meu pai sempre trabalhou com caminhão, fazendo fretes, sim. E eu tenho 3 irmãos meninos, né, homens hoje. E tu é a única filha mulher? Sou a única filha mulher, né, a única menina ali no meio dos meninos. E... O Adriano é corajoso, hein? Mas a gente tem uma relação muito legal, assim, com a família, né? Com os meus irmãos. O Adriano, acho que todo mundo se dá bem, graças a Deus. E, né, então, sempre numa cidade pequena, podendo brincar na rua. Coisa boa, né, Graça? Então, assim, aqueles tempos, né, onde eu lá em Santo Antônio conhecia praticamente todas as casas dos meus vizinhos, a gente tinha amigo, então a gente se divertia e conseguia, né, ser criança naquela época. Então, é um lugar que os meus pais ainda moram lá no mesmo local, né, então... Com certeza, então, te deixou saudades, né, Graça? Tem um lugar especial na minha vida, no meu coração. Hoje, né, eu me considero são luisense. Eu acho que aqui realmente é a minha cidade, é o lugar onde eu gosto de viver, que tem tudo que eu preciso para minha vida. Mas as minhas lembranças, o meu carinho, né, de infância, adolescência, as minhas amizades que eu tenho até hoje são de lá. Muito bem. São Luís Gonzaga, né? Tu veio para cá quando, assim?
Eu não me lembro exatamente a data, mas eu acho que foi em 2017. Eu já estava formada. Tu já estava formada? Sim. Eu... Já conhecia o menino aqui, o Adriano Dornelles, ou não? Sim, eu conheço o Adriano desde os meus 15 anos. Nossa! Agora eu tô com 32, né? Olha aí. E eu, antes de me formar um pouquinho, tava ali naquela coisa, não sei direito o que eu vou fazer. Eu fiz um concurso aqui em 16 de novembro, que é bem pertinho de São Luís. Sim. E aí, logo depois que eu me formei, eu trabalhei um tempinho lá em Santo Antônio. Eu lembro que tu viajava pra lá, né? Isso. Aí eu fui chamada nesse concurso. Aí eu morei um tempinho lá em Santo Antônio e voltava todos os dias de carro. Aí o Adriano já estava se encaminhando para se formar também, porque ele estava na segunda graduação, né? Eu já estava formada e ele ainda estava estudando. E aí ele veio para São Luís para começar a vida profissional dele, né? Até concluir o curso, depois ele abriu a academia e as coisas foram se encaminhando. Mas eu vim aqui para São Luís nessa ideia de poder morar junto, construir uma vida, e foi realmente... Quando tu veio para São Luís, tu já veio morar junto com o Adriano, já? Sim. Já? Eu vim para São Luís para morar junto, daí ele morava em Santo Ângelo, veio para cá para ficar eu comigo. lembro que o Adriano morava em Santo Ângelo lá. Não foi com esse intuito, aí começamos a nossa vida aqui e continuamos, né, que até coisa hoje. Boa. Graciele, e por que psicologia? Tu sabe que... Quando eu escolhi a faculdade, assim, foi bem aquela coisa... Acho que poucas coisas na minha vida foram muito planejadas. Então, nunca teve, assim, tipo... eu sonhei com isso. Acho que se eu falar de tudo, praticamente, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Acho que é tudo muito instintivo. Sim. Mas eu tinha que escolher, né, uma faculdade para fazer, enfim, um curso... E aí, foi meio que por eliminação, assim, sabe? Que outros cursos tu tinha em mente, assim, Graça? Eu não sei, naquela época, eu tinha alguma coisa, assim, meio preocupada. Olha, nada a ver comigo hoje em dia. Mas eu tinha uma coisa meio preocupada com a natureza. Eu pensava em alguma coisa tipo engenharia ambiental, sei lá. Nada a ver, né? Mas não fluiu. Não... Mas eu vejo que tu gosta de plantinha, eu vi que teu consultório é bem decorado, tem uma energia bem bacana lá. Isso, mas enfim, aquela época ali eu pensava nisso e tal. Sim. E aí foi indo por eliminação até que eu pensei, não, mas de repente psicologia é uma boa. Na época, a psicologia ela não era visada, ela não era... não estava em alta como ela está agora, assim, sabe? Mas eu fui indo e foi o que eu escolhi e fluiu super bem, sabe? Foi sempre... Nunca questionei. No finalzinho do curso, até uma vez eu acabei pensando que eu poderia fazer nutrição, assim. Me passou essa ideia. E acho que hoje tudo se complementa, né? Porque é uma área que eu gosto muito, que eu me interesso, que tem muito a ver com a minha vida. Mas acho que nem tudo que a gente se interessa serve pra gente trabalhar, né? Isso. Mas... me passou. E aí sempre foi psicologia, enfim, eu tô sempre me descobrindo aí dentro da psicologia. Deixa uma curiosidade que eu tenho assim, né? Quando tu fizeste, né, te formou no curso de psicologia, tipo, os teus dramas, sofrimentos, tu conseguiu ajeitar muita coisa na tua cabeça, assim, fazendo o curso, conseguiu enxergar, interpretar de uma forma diferente ou não, Graça? Não. Não. Sendo bem sincera, assim. É mesmo, né? A faculdade de psicologia, da forma como ela foi na minha vida, a grade, enfim, ela não me tocava, assim, muito, sabe? E tanto que eu saí da faculdade achando que eu nunca iria abrir um consultório. Sério, Graça? Sério. Olha só. Eu achei que eu ia trabalhar com a parte mais social, né? Então, como eu estava te falando, eu passei no concurso, eu trabalhava em prefeitura, com políticas públicas. Eu tinha, né? Trabalhei bastante na área de saúde pública, na própria graduação, eu era bolsista. Então, eu tinha essa inclinação, assim, mais pro serviço público, sabe? E, claro que nós vamos estudando, vamos aprendendo, mas hoje, assim, ó, eu não sei se é a maturidade, mas eu... direciono muito para o meu conhecimento. Eu vejo que tu busca bastante, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, assim, ó, de coisas que realmente eu acredito, que eu me identifico dentro da psicologia, eu vejo que eu não me conhecia, né? Nem quando eu estava na faculdade. Interessante isso. E nem quando eu me formei, né? Mas... tudo sempre foi acontecendo de uma forma muito intuitiva, sabe? Eu fui me identificando, e aí eu fui indo atrás, e aí eu fui entendendo, mas só com o tempo eu acho que realmente eu fui entender quem eu era, o que eu gostava de fazer dentro da psicologia, e é uma coisa que é constante, é uma construção que eu ainda estou fazendo, sabe? São vivências, né, Graça? Todo dia
Você apresenta um quadro, um cenário diferente, enfim. Né? Isso, e a gente vai mudando, né? Eu acho que a gente estava conversando antes sobre a própria maternidade, né? Eu acho que a gente vai se descobrindo diferente, assim, depois que tu se torna mãe, e tu vai amadurecendo, e tu vai tendo outras prioridades, e hoje eu me vejo muito satisfeita com a minha vida, com o meu consultório, e eu acho que não é só o consultório do tipo, eu sou muito feliz sendo psicóloga, atendendo meus pacientes lá no meu consultório. Não, eu sou muito feliz e satisfeita com a vida que eu tenho através do meu consultório, porque o consultório, ele é um trabalho que demanda muita atenção, ele demanda uma entrega, sabe? Então, assim, para que eu possa atender bem o meu paciente, eu preciso estar bem, mas não é só aquele bem que todo mundo fala, é psicóloga, tem que fazer terapia. Não, eu preciso estar bem de saúde. A minha atenção, que é uma das nossas funções cognitivas mais ricas e que nos dão, né, demandam muito de nós, né? Ela exige muito de nós. Então, assim, esse estilo de vida que eu fui construindo com o meu consultório, que graças a Deus hoje me permite ter tempo de sentar, de estudar, sabe? De fazer as minhas coisas com calma. Que bom isso, Graça. E conseguir ter esse estilo de vida mais tranquilo, mais saudável. E aí sim, né, com toda essa construção, poder estar com tranquilidade, com calma, por inteiro na frente do meu paciente, ouvindo, né, auxiliando ele, porque tem uma colega minha que fala que ninguém merece ter uma psicóloga cansada, mas por muitas vezes, por achar que a gente tem que, sei lá, acolher todas as demandas, ou tem que trabalhar mais e mais e mais, a gente pode estar nesse lugar. Mas nós temos que nos entender os nossos limites para poder estar bem e estar por inteiro e entregar o que há de melhor, assim, porque a gente não trabalha. As pessoas pensam assim, eu vou lá no psicólogo, vou conversar, ou ele vai me dizer alguma coisa. Mas é muito além disso. Porque tem que existir uma conexão que demanda de nós, assim, que é emocional, sabe? Então, para te conseguir olhar a fundo para o teu paciente... Essa entrega tem que ser grande, né, Graça? E ela precisa que tu esteja bem para fazer isso. E que seja de verdade, sabe? né? Não e só não pode aparente. ser uma coisa automática. Isso. Então, assim, eu vou... Porque tem um certo... Da forma como eu trabalho, tem um certo cronograma, né? A sessão é mais estruturada. Então, tem ali um ritmo legal, assim, que a gente vai construindo com o paciente. Mas tu tem que estar bem como um todo, né? Para estar ali e entregue, de fato, ao teu paciente poder fazer isso, né? Então, hoje eu sou muito feliz, muito grata, muito satisfeita com todo esse estilo de vida que o consultório me proporciona, né? Que foi, obviamente, construído por mim e pelas minhas escolhas, enfim. Mas é muito legal. E é uma coisa que eu jamais imaginava ter ou alcançar quando eu era mais nova, que sei lá o que eu pensava que eu ia... Não, eu lembro até que eu dei uma estudada no teu Instagram, que até tu comentou de um período de transição que tu teve, que daí tu até escreveu uma carta pra ti, enfim, achei muito legal aquilo, né? Pra ti. Aí depois tu viu tudo aquela caminhada que tu teve, achei bem bacana isso, né, Graça? Sim, tu sabe que nós, quanto psicólogos, né, a gente conversava sobre isso antes também, Tem de lidar com a ansiedade também, que é difícil, nós né? Não estamos livres de nada, inclusive não estamos livres de desenvolver um transtorno. Hoje eu identifico que eu não tenho, né, um transtorno, mas isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa ansiosa. Inclusive, às vezes, quando eu estou atendendo um paciente meu que é um pouco ansioso, eu até brinco com eles, né, isso é uma coisa que eu faço também, que eu acho que é muito importante na sessão, a gente ter essa leveza, poder brincar, né, levar as coisas de uma forma mais tranquila. E aí eu brinco assim, nós ansiosos, porque eu entendo que eu também tenho uma certa ansiedade. Mas isso é super normal, até um certo nível é saudável, né? Sim. E emoção a gente não controla, né? Então, nós precisamos nos atentar, né, ao impacto que isso tem na nossa vida, se isso nos prejudica de alguma forma ou não, e aprender a conviver com isso. Agora, eu me perdi um pouquinho na nossa conversa, porque que eu cheguei nisso. Mas, tava falando do período de transição, né? Isso. Então, quando eu tava... A carta que tu escreveu. Isso, perfeito. Então, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso se referia a um período que eu estava iniciando no meu consultório e que eu tinha me exonerado do meu cargo na prefeitura. Isso, perfeito. Né? Então, assim, como é que foi?
O Antônio, eu fiquei grávida, não sei se eu posso falar disso agora. Com tranquilo? certeza. Vamos lá. Eu fiquei grávida sem planejar, enfim, em março de 2020. Tá. Então, eu descobri que eu estava grávida mais ou menos no dia 7, 8, por ali. E como é que foi esse impacto, Grace? Pra ti e pro Adriano? Tá. Foi um susto. É? Foi um susto, assim, porque... Vi a carinha do Adriano, ele só deu uma olhada pro lado. Foi... Passou um filme. Não era uma coisa, assim, que a gente tinha medo, enfim, temia. Mas realmente não estava nos planos. Tá. Não estava, assim. E eu me lembro muito bem, assim, que... Sabe aquela coisa, assim, eu acho que talvez as pessoas entendam. Eu vou fazer um teste de gravidez só pra saber que eu não tô grávida. Foi justamente nessa intenção. Eu fui fazer um teste, assim. Eu tava com alguns sintomas, sei lá, tava cansada, tava com desconforto, né? Assim, comia algumas coisas, não me cabia bem e tal. E aí, o Adriano disse, tá, eu vou comprar um teste pra ti. E aí, eu disse, tá, beleza, vou fazer o teste, né? Pra ver o que acontece, mas eu realmente achava que eu não estava grávida. E aí, quando teve aquilo ali, a gente fez o segundo, obviamente, pra ver se era verdade e tal. Eu demorei um tempo, assim, pra, tipo... Assimilar, sabe? Eu demorei um tempo pra ficar, tipo assim, feliz, sabe? E não é que eu não desejasse, eu não quisesse aquilo, mas... é o tempo da gente processar as coisas, né? Mas é tão engraçado, porque uma coisa que eu me recordo, assim... é que nós estávamos ali, tipo, perdidaços, e eu acho que várias coisas nós vamos entendendo com o tempo, mas ao mesmo tempo que a gente estava ali, tipo, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, a gente na primeira semana já decidiu quais seriam os nomes do nosso filho, né, e aí eu lembro que a gente fez uma lista, tipo assim, ninguém sabia, porque eu demorei pra contar que eu estava grávida, e a gente já fez uma lista, a gente já decidiu, vai ser, se for menina, vai ser Olivia, se for menino, vai ser Antônio, na primeira semana. Que coisa, depois que a gente fez o exame, confirmou e tal. E aí as coisas foram se construindo, mas o que acontece? Era tudo muito novo, né, e eu não sabia dessa questão da gravidez, como conduzir, quanto tempo eu ia levar pra contar pras pessoas, eu não contei, só nós dois sabíamos. E eu deixei pra contar no final de semana que era aniversário da minha mãe, tipo, sei lá, eu fui na consulta quarta, sábado era aniversário, então, já que, né, vou esperar. E aí deu todo aquele estouro de pandemia, o pessoal cancelou o aniversário, a gente não, assim, foi bem no estouro da pandemia. Então, a gente contou pra nossa família, pra todo mundo, por celular. Então, assim, foi um choque, ainda não foi um choque, tipo, presencial, porque as pessoas também ficaram, ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas foi muito legal, assim, sabe? Porque daí, nesse período, acho que foi um período que eu me redescobri muito quanto pessoa. Porque aí eu fiquei de licença, eu não voltei a trabalhar. Então, começou a pandemia, eu estava grávida, e aí eu fiquei toda a minha gestação em casa, só trabalhando online e tal. E foi aí que eu comecei a ver, como eu gosto de estar em casa, eu nunca estou em casa, né? Que interessante isso, né? Como eu gosto, tipo, da minha vida, como eu gosto de estar aqui, e eu nunca estava. Porque eu, antes, né, eu acordava, sei lá, saía trabalhar às 7, 7h30, voltava para casa 8 da noite, porque daí ia para a prefeitura. No finalzinho do meu turno da prefeitura, eu trocava rapidinho de roupa ali, meio que dava uma tapeada, me maquiava. Às vezes pegava carona ou pegava meu carro, vinha pro consultório, chegava 5, 5h15, eu já estava atendendo e atendia até a noite, e eu fui alguns anos, assim. E aí, quando eu engravidei, quando eu pude curtir a minha casa, curtir a minha vida, assim, eu pensei... Ter o teu tempo, né, Grace? Eu pensei, meu Deus, é isso que eu quero pra mim, né? Eu quero viver a minha vida, eu quero estar perto, né? Eu quero estar perto do Adriano, eu quero estar perto da minha família, eu não quero mais ficar longe. E aí que eu me decidi, assim, com muito medo, sabe? Eu acho que, às vezes, talvez algumas pessoas entendam, a gente fica meio assim, né? Largar um concurso, e aí tu vai trabalhar por conta. Eu tinha muitas inseguranças, sabe? Muitas crenças a respeito de mim mesma, assim. Isso. E, como a gente tava falando, eu não tenho vergonha de falar, sabe? Mas é legal, né? Ter um testemunho aí. Eu, muitas vezes, assim, eu realmente não acreditava em mim, não acreditava na minha capacidade. Eu pensava, assim... o ansioso, ele sempre vê um futuro mais negativo, exato, né? Assim, a gente sempre imagina que coisas muito terríveis vão acontecer. Tipo assim, a gente não pensa, vai dar certo. A gente pensa, não, mas pode dar isso aqui errado, né?
E aí eu me preocupava, sabe? Mas, enfim, foi eu já vinha com anos ali de consultório, então eu sabia que eu só precisava do empurrãozinho. E a vinda do Antônio foi um empurrãozinho necessário para que eu pudesse, né, optar por seguir só com o consultório e não tem arrependimento nenhum, né? Tudo sempre fluiu maravilhosamente bem, né? Então... Eu acredito que nada é por acaso, né, Graça? Não. Tu vê, não foi planejada a gravidez do Antônio, de uma certa forma te reorganizou Sim, tua vida. com certeza. Né? Foi bem por aí mesmo, assim, as coisas não foram nem um pouco planejadas, assim, mas quando eu olho para a história e olho para a vida que a gente tem hoje, sabe? Eu não sei também se eu posso me estender um pouco sobre isso, mas... Pode. Como a gente vinha falando, assim, eu sou psicóloga, eu trabalho com as pessoas, mas eu cuido muito da minha vida, sabe? E a gente tem uma vida lá em casa, assim, que foi uma vida que não se construiu do dia pra noite, e eu sou jovem, o Adriano é jovem, né? E a gente tem o Antônio, mas a gente valoriza muito, assim, a nossa família, sabe? Então, nós temos, né, o Adriano tem academia, e a gente mora no apartamento em cima. O Antônio acorda de manhã. Eu faço questão, Fábio, assim, pra mim é um privilégio, assim, uma coisa que eu faço questão de todas as manhãs estar presente em casa quando o Antônio acorda. Ah, que então, legal assim, isso, e todos os dias, depois tu vai falar, né, da questão do vídeo, todos os dias eu estou feliz, radiante, ou ele acorda feliz, radiante. Não, todos os dias dá certo? Não. Mas eu faço questão de estar ali, sabe? Faço questão de poder... E eu entendo que isso é uma oportunidade, que obviamente não é do nada, né? Eu acho que foi uma coisa que eu optei, que a gente banca, mas que tem a ver com quem a gente é. Isso. Então, assim, eu tô ali, o Antônio acorda, eu fico por ali, abraço, beijo, converso, eu gosto muito de conversar com crianças, mas com meu filho mais do que nunca, assim, e ele é muito conversador. E, no geral, eu e o Adriano, a gente é um pouco quieto, e as pessoas se questionam, meu Deus, de onde essa criança saiu tão conversadora, mas como ele é falante mesmo. Ele é muito falante, vídeos, mas a gente conversa muito em casa, a gente, sabe, eu adoro ouvir ele, ouvir, assim, ver ele descobrindo o mundo, né? Graça, e tu não pode te ver, mas eu vejo o brilho dos teus olhos quando tu tá falando do Antônio, é algo muito especial mesmo pra ti. Eu acho que a nossa relação familiar, assim, é muito longe de ser perfeita, assim. E eu falo nossa, assim, porque é uma coisa que, não é eu construindo sozinha, né? A gente constrói. E aí o Antônio, então, daqui a pouquinho, ele levanta, ele se ajeita, daí ele vai lá, dá uma passadinha na academia, dá um beijo no pai. Eu acho que a gente poder, assim, sinceramente, todos os dias, tá junto com ele, curtir ele e ter a oportunidade, né, dentro do possível, de acompanhar isso, assim, realmente é um presente e, sabe, talvez as pessoas vão me ver falando isso e vão pensar assim, tá, mas não é assim para todo mundo. Não é. Mas às vezes não é mesmo. Só que assim, a gente também paga um preço por isso. Com certeza. São escolhas, né, Graça? São escolhas, opções, sabe? E são escolhas no sentido preço. Assim, que de repente, financeiramente, eu tenha que abrir mão de algo, sabe? Ou, sei lá, em algum aspecto, né? Da nossa vida, de empreendedorismo, sei lá. Sim. A gente tenha que abrir mão de algo. Mas a gente faz questão de estar bem, assim, de ter uma certa rotina, de ter cuidados, enfim. Para estar bem quanto pessoa, para estar bem quanto casal, para estar bem quanto família. Óbvio, muito longe, gente, não pensem que é perfeito. Não é nada perfeito. Mas é uma construção, assim, que... Mas vejo que é muito importante isso, Graça. Que as famílias hoje não têm isso. Não, e esses dias eu vi alguém colocando assim... o que eu tenho que... o que eu tenho que priorizar com meu filho? Eu tenho que colocar ele no inglês, eu tenho que fazer ele entrar no tal esporte, não sei o quê. E aí a pessoa colocava assim, não, tu tem que ter tempo. E as pessoas estão colocando muitas coisas assim, repito, eu não sou o exemplo de mãe perfeita, eu faço tudo... claro que a psicologia ajuda, né? Claro. Mas assim, eu faço as coisas muito no sentido do que eu valorizo quanto pessoa, e a gente pode falar depois de valores pessoais também. Mas como as pessoas colocam muitas coisas nas suas agendas, enfim, elas não entendem que os filhos, eles precisam de tempo nosso, sabe? De tempo de verdade, assim, de tu poder parar, parece até óbvio isso que eu tô falando,
Mas às vezes eu chego, vou dar um exemplo, eu sei que acontece com as pessoas. Eu chego de noite, eu chego com ele da escola, e aí, eu tô ali com ele, mas eu quero cozinhar, eu quero organizar alguma coisa, quero botar um negócio na máquina lá pra lavar. E aí eu noto que ele fica irritado, daí eu penso, claro, né, ele quer atenção. Com certeza. E aí, assim, às vezes eu me dou em conta, às vezes eu não me dou, às vezes eu me estresso também. Mas, assim, o quanto a gente tem que notar isso, assim, que os filhos, eles querem tempo, sabe? Eu tava falando da nossa vida lá em Santo Antônio, né? Chegava de tardinha, então, a mãe e o pai faziam mato, ficavam em casa, então as famílias tinham essa coisa de ficar junto. Isso. Agora, com essa nossa rotina, com essas nossas demandas, por vezes nós não temos, ou nós temos, e eu vou falar outra coisa que parece óbvio, mas assim, a gente tem que cuidar, né? Ou a gente tá lá e a gente tá no celular, né? Muitas vezes, né, Grace? Muitas vezes. Então, assim, eles estão crescendo, Você torna até algo natural e os pais não percebem isso, né? Sabe? E eu acho que isso que eu tô te falando tem a ver com alguns conceitos da psicologia que a gente fala de atenção plena, sabe? Que é de tu estar presente. Isso. A gente vive muito no automático. A gente tá muito mesmo. Correndo. E o celular, assim, ele contribui demais para isso, sabe? Porque eu tô aqui fazendo alguma coisa e eu lembro de outra, eu mando uma mensagem para alguém, tem alguém me chamando. E aí, assim, eu estou com a mente em muitos lugares ao mesmo tempo. E uma das questões, assim, muito importantes que a gente já sabe que tem evidências que, de fato, contribuem para a nossa diminuição da ansiedade, para a melhora da nossa percepção de bem-estar, é nós nos conectarmos com o aqui e agora. Mas e como é que eu faço isso? Eu tenho que sentar, eu tenho que meditar, né? Se fala muito em meditação, sabe? Mas às vezes são pequenos cuidados que tu faz no teu dia a dia. Por exemplo, assim, eu tô agora aqui e eu paro, sabe? Por 30 segundos talvez. E eu tento identificar quantos sons estão presentes, sabe? Se a gente fizer um silêncio total aqui, né? Então, de repente, eu vou ver que vai passar um carro lá na rua ou alguma outra coisa. E aí as pessoas vão me dizer, mas isso vai me ajudar a ficar menos ansioso. Exercita isso na tua vida, sabe? Mas não é só os sons. Vou te dar um exemplo, então. Hoje ao meio-dia, a gente deu um acaso, isso não acontece sempre, falando das famílias que não são perfeitas, né? Lá em casa a gente não almoça todo mundo junto, cada um tem horário e tal, às vezes até o Antônio não é nos mesmos horários que a gente. E hoje deu um acaso de a gente sentar os três na mesa de meio-dia pra sentar, assim, sabe? E é tu parar e olhar isso aí, sabe? Isso aqui eu agora. E aí foi o que eu fiz, né? Então, nós estávamos lá nós três, o Adriano tá aqui, ele nem deve ter notado que eu fiz isso. E aí, eu parei e olhei e pensei, olha só, a gente tá aqui, estamos os três, tava lá o Antônio perguntando alguma coisa, enrolando pra comer. Sim. E assim, tu tá consciente do que tu tá vivendo, sabe? E é claro que quando a gente tem filho, a gente fica muito mais... a gente tem que desenvolver isso, sabe? Meu Deus, passa muito rápido. A nossa vida em geral passa muito rápido, né? Muito mesmo. Filho é só um exemplo, mas eu acho que se tu tem um certo amor pela tua vida, tu tem amor pelo que tu busca pra ti, pelo que tu deseja, tu tem que te dar conta disso, sabe? Que tu não vai ser feliz amanhã quando acontecer tal coisa, ou depois disso, ou depois daquilo. Antigamente as pessoas tinham muito, quando eu me aposentar, né? Hoje em dia a gente não tem nem mais esperança. Mas, sabe? Delegar o nosso bem-estar a uma condição. Então, tem uma questão que é até um pouco clichê, né? Mas de viver bem apesar de... Então, sempre vai ter um apesar, sempre vai ter um desconforto, sempre vai ter alguma coisa que vai nos desafiar na vida de alguma forma. Mas nós precisamos treinar o nosso olhar. E é esse treinar o olhar que faz muita diferença na nossa vida, na vida das pessoas em geral, assim, é treinar o olhar para que tu possa identificar as coisas de uma forma mais realista. Então, assim, falando de nós ansiosos, né, como eu sempre brinco com os meus pacientes, a gente tende a ver um futuro um pouquinho mais negativo, né, um pouquinho mais catastrófico. Então, assim, é tu pegar e te buscar e colocar os pés no chão. Não, peraí, não vai ser tão ruim assim, olha as evidências, olha tudo que tu já viveu, que tu já passou. E às vezes a gente tem evidências negativas também. Né? E aí, assim, ok, eu tenho evidências negativas, mas e aí, vale a pena tentar? Não vale? Então, assim, a gente ir desenvolvendo isso.
e treinar esse olhar para se conectar com aqui e agora, né? Então, de observar o teu dia, observar, sabe, o momento que tu tá vivendo, o que tu tá fazendo, porque isso, de fato, nos desconecta de nós mesmos, isso favorece o nosso adoecimento, sabe? Essas coisas que às vezes as pessoas falam e a gente ouve em geral, assim, as pessoas estão mais doentes, as pessoas estão sofrendo mais, as pessoas isso, aquilo. Não é um exagero, sabe? Não tem uma causa específica para isso, mas, em geral, a nossa sociedade, ela mudou muito, né? E a gente mudou, a nossa relação com as pessoas, com o mundo, isso tudo está mudando, e isso favorece, sim, né, o desenvolvimento de sintomas, digamos assim, psicológicos, né, ou de transtornos, enfim. Então, as coisas vão se desenvolvendo e muito em resposta ao ambiente, né, que a gente está exposto, enfim. Está interagindo, né, Graça? Isso, perfeito. Então, às vezes eu falo, assim, sou um pouco insistente, né, com os meus pacientes sobre algumas questões, assim, de dia a dia, de rotina, de saúde, mas não se tem evidência do contrário, que faz mal para quem pode fazer, sabe? Porque faz diferença. Sabe, como a gente vive, assim, faz muita diferença. Então, nós temos que nos atentar a isso. E óbvio que a mesma coisa que funciona para mim, não vai funcionar para ti, não vai funcionar para o outro, mas nós temos que olhar para isso, sabe? Acho que é uma coisa que quase que em geral, assim, as pessoas precisam, né? Não é a vida que nós estamos levando está nos convocando a isso. Olha só. Graça, olha só que impressionante, né? Já passou quase mais de meia hora, né? E temos que chamar o primeiro intervalo. Então, eu vou deixar a pergunta, né, para tu responder depois do break, para te dar a diferença. O que é um problema psicológico e o que é um transtorno mental, tá? Para a gente saber a diferença disso. E depois eu vou também... Ela falou muito do Antônio, o olho dela brilhou, enfim, eu vi a reação do Adriano também ali, estava, né, no momento especial, que o Antônio também falou, definiu a Graciele Barcelos. Depois a gente vai saber, depois do intervalo, o que ele falou da mãe dele, tá bom? Então, não sai daí que a gente já volta. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Audiotech, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditechassessoria.com.br. A Copa Trigo é uma cooperativa que foca no atendimento das necessidades dos seus associados. Nosso quadro de consultores técnicos está capacitado para melhor orientação aos associados. Copa Trigo, aqui o associado é o dono. Basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico,
outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Estamos sempre perto de você, 3 endereços para melhor lhe atender. Tem o feirão da avenida, o feirão da gruta, o feirão da praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br, do jeito que você gosta. A Odonto Clean Sul tem consultórios em São Luís Gonzaga e Porto Xavier e conta com os profissionais Maurício e Leonardo Bertoldo. É a família Odonto Clean Sul auxiliando a sua família para uma vida com mais qualidade e saúde. Matriz em São Luís Gonzaga e filiais em Manuel Viana e Santiago, no Rio Grande do Sul. A Super Safra é representante das principais marcas de insumos agrícolas. Entre em contato. Muito bem, estamos de volta com o Mix aqui, com a nossa super convidada, Graciele Barcelos, ela que é psicóloga, né, estudiosa, sempre buscando conhecimento, e está muito bacana o nosso bate-papo. Antes, destacando aqui os nossos patrocinadores, Odonto Clean Sul, invista no seu sorriso. Também M-Brum, Clínica Veterinária, conosco o seu pet está em casa. Moncherry, perfumes e maquiagens. Feron Supermercados, do jeito que você gosta, sempre com ótimas ofertas. Ainda, né? Por aqui, a Mobilar móveis planejados, do seu jeito. Clínica Sagitália, medicina, saúde, bem-estar e tratamento de dores. Odonto Excelência, seu lugar é aqui. Cuide do seu sorriso. Auditec, assessoria contábil, grande abraço aos amigos da Auditec ali na 1º de março. Também a Viacom. A Viacom está há mais de 29 anos conectando as pessoas daqui. Story Papelaria, matriz ali na Venâncio, em frente a Cícero, e filial na Avenida. E também a nossa querida Copatrigo. Copatrigo, aqui o associado é o dono. Muito bem, Graça, está curtindo o nosso podcast, esse bate-papo informal aí? Nos empolgamos, Tu viu né? como passa rapidinho, né? Passa rápido. Que coisa. Graça, então, define pra gente, né? O pessoal às vezes tem dúvida e tal. O que é um problema psicológico e o que é um transtorno mental? Tá, ótimo. Eu acho que, inicialmente, nós devemos pensar no sofrimento, tá? Quando a gente fala de um problema psicológico ou de um próprio transtorno, Sim. Em qualquer uma dessas situações nós estamos falando de sofrimento, tá? E dói, né, Graça? Dói sim, né? E às vezes, inclusive, as pessoas perguntam assim, ai, como é que tu aguenta trabalhar com as pessoas te trazendo problemas o tempo todo? Mas é o olhar treinado, né? Eu acho que quando uma pessoa me traz uma questão, gente, já vou voltar para a pergunta. Não, bem tranquilo. É interessante tu falar isso, eu ia te perguntar também. Nós já estamos identificando o que está acontecendo ali, né? O que essa pessoa não está enxergando, o que ela não está percebendo, o que o adoecimento, né, tá impactando na vida dela, que ela está distorcendo as coisas, sabe? Porque, em geral, nós usamos um termo que nós chamamos de distorções cognitivas, que nada mais é do que, talvez você já tenha ouvido falar, de um exemplo que é muito comum, que são as lentes
que nós enxergamos o mundo, né? Então, assim, ó, algumas pessoas, quanto temperamento de base, tá? O que é um temperamento de base, sabe? É a personalidade da pessoa, tá? Então, algumas pessoas, naturalmente, elas são mais negativas, mais pessimistas, mais tímidas, tá? Eu não vou dizer assim, ó, ai, a pessoa nasceu pessimista, pô, coitado do bebê, ele não sabe, né, das coisas, ele aprende, tá? Então, assim, ó, nós tendemos a ter uma personalidade. Então, assim, a própria introversão, tá? Então, pessoas que preferem ficar mais solitárias, mais sozinhas, isso é uma característica de personalidade. Assim como a extroversão, aquelas que são muito expansivas, falam, elas vivem para se conectar, também é uma característica. Então, assim, nós temos essas características de base, tá? Do nosso funcionamento, né? Então, nós temos um padrão de funcionamento, características que são de base. O ambiente onde nós crescemos, onde nós nos criamos, as coisas que nós ouvimos constantemente, desde a nossa infância, né, durante o nosso desenvolvimento. Como influencia isso, né? Influencia, sabe? As nossas experiências infantis, né, aquilo que nós ouvimos, né, dos nossos pais, das pessoas que são responsáveis pela gente, está muito ligado com o que a gente chama das nossas crenças centrais, tá? E parece que eu tô desviando um pouco, mas acho que isso conecta muito com o que eu vou falar agora. Não, fica bem à vontade. As nossas crenças centrais, elas são assim, como se fosse uma vozinha de fundo, uma dorzinha que a gente tem, sabe? E que a gente não quer enxergar, sabe? Então, assim, algumas pessoas têm medo de ficarem sozinhas, de não serem amadas, outras têm medo de fracassar, de errar. A mais comum, uma das mais comuns, né? Eu não sou bom o suficiente, né? Não tô conseguindo fazer o suficiente. Então, a gente tem uma dorzinha, assim, ó, de fundo. E quando eu digo a gente, eu digo todo mundo, tá? Todos nós temos crenças. Essas crenças, elas não são tão dentro de uma caixinha, assim, né? Cada um tem as suas. Mas a gente não quer ver elas. E nós temos situações que desencadeiam essas crenças e também nós desenvolvemos comportamentos para não nos aproximarmos dela, sabe? Vou te dar um exemplo, então. Isso fica mais fácil de entender, né? Pegando aqui a situação, tá? De eu estar me expondo para conversar contigo, tá? Para quem não sabe, eu naturalmente eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, tá? Então, eu trabalho falando, eu me comunico através do meu trabalho, mas a minha essência lá no fundo, acho que se tu conhecesse a minha família, tu veria que muitos deles também são assim. A gente é um pouquinho mais quieto, a gente não é muito de esticar a conversa, a gente cansa fácil, assim, sabe? Da vida em sociedade, enfim. E isso é uma característica, né? Minha, né? Enfim, e das pessoas em geral. Quando tu tá numa situação que às vezes tu te sente avaliado, desafiado, né, que tu acha que tu pode ser criticado, isso pode ativar, né, uma crença, isso pode ativar emoções, né, e aí o que a gente pode fazer, né, muitas vezes as pessoas fazem, elas evitam, né? Só que o que acontece? O Adriano tá concordando ali, ó. O Adriano tá concordando, né? Ele poderia estar aqui, mas ele não quis enfrentar as crenças dele. Mas, assim, ó... e acho que aí entra um outro ponto legal. Mas o que acontece? Nós vamos desenvolvendo mecanismos, tá? Para não chegar nisso. Só que o que acontece? Às vezes, aquele mecanismo que eu desenvolvi lá quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu sou adulto não funciona mais. Ou, às vezes, a minha vida mudou, a minha realidade mudou, aquilo que me ameaçava, digamos assim, não me ameaça mais, mas eu continuo repetindo. E aí, isso, muitas vezes, movimenta a pessoa a chegar na terapia, sabe? Porque, sei lá, vou inventar uma coisa aqui. Eu tive algumas situações que emocionalmente me machucaram, e aí eu me fechei, sabe? Me fechei. Eu criei como se fosse uma estratégia compensatória, então, acabei me fechando, tá? Só que daí, de repente, eu conheço alguém legal, alguém que me toca, que é bom pra mim e tal. E aí... Que desperta algo. Isso, perfeito. E aí, então, eu, né, vou me envolvendo e tal. Tá. Só que essa característica tá influenciando na minha relação, né? Ou, às vezes, impede de eu me comunicar, né? Impede de
dessa relação evoluir de alguma forma. Daí o que acontece? A pessoa começa a ter problema, vai para terapia, tá? E aí, voltando para o problema psicológico e para o transtorno, tá? Então, assim, ó, nós temos características de base, genéticas, inclusive, que nos predispõem mais ou menos a desenvolver certos transtornos, tá? Ou a ter um padrão um pouco mais maior de sofrimento ou de negativismo do que para algumas pessoas mais do que para outras, tá? Mas o que acontece? Às vezes, algumas situações da nossa vida, elas mexem com a gente, sabe? Sei lá, eu me separei, ou eu me acidentei, eu perdi alguém que eu gosto muito, né? Isso. Estou vivenciando um luto, tá? E aí, eu começo a experimentar ansiedade, eu começo a experimentar tristeza, eu fico desanimado, às vezes eu não tenho vontade de levantar para a cama, mas muitas vezes isso tudo é uma resposta àquela, como se fosse adaptativa, aquela mudança ambiental ali que eu estou experimentando. E... Tu diria então, Graça, que de uma certa forma é normal. Sim, é normal, tá? E até quando? O que diferencia, tá, Fábio? Isso. Normalmente, assim, o desenvolvimento dos transtornos, eles têm algum evento desencadeante, tá? Sim. Então, assim, ó, os transtornos, eles são multifatoriais. Eu acho que isso é super importante eu enfatizar contigo, tá? Se algum dia vocês ouvirem alguém dizendo tu tem isso por conta disso ou daquilo, assim, dando um nome, uma certeza, presta atenção. Porque não é assim, sabe? Então, assim, ó, nós temos fatores genéticos, nós temos fatores ambientais, nós temos questões, né, específicas que desencadeiam, tá? Às vezes o próprio estresse é um desencadeante, né? E a gente vive num mundo muito estressado, então isso faz total sentido para o aumento. Mas o que acontece? Então, é normal que nós tenhamos respostas, né, emocionais para aquilo que acontece na nossa vida que não é tão legal, que mexe com a nossa estrutura, e isso pode fazer com que eu tenha que buscar um psicólogo para me ajudar a passar por esse momento. E aí eu lido com essa situação momentânea, a própria tristeza, né? Qual é a diferença de tristeza ou depressão? Mas normalmente a tristeza, ela tem relação com alguma questão específica, sabe? Com alguma situação ou com algo que eu perdi, né? Mas a depressão em si, ela é um padrão muito mais persistente de uma visão negativa, sabe? Desesperançosa, pessimista a respeito de si mesmo, a respeito do outro, a respeito do mundo. É aquilo que eu falei. Graça, para quem está em casa agora nos assistindo e daqui a pouco tá nessa tristeza, nessa angústia, ansiedade, enfim, será que eu tô com depressão? Como é que a pessoa pode identificar, tipo, esse tempo mais prolongado, assim? Tá, perfeito. Assim, ó, se isso tá acontecendo com quem tá em casa, eu acho que é legal ela entender que isso é um alerta, tá? Ótimo. E tu entendendo que é um alerta, busca um profissional. Eu acho que é interessante, né? Que vai conseguir te acolher, que vai conseguir te avaliar, sabe? Uma terapia, uma boa terapia, ela não começa sem uma boa avaliação, sabe? Então, assim, que ele vai poder te avaliar, que ele vai poder entender, aí sim, o impacto e a gravidade desses sintomas, que eu acho que aí, né? Eu falei, não diferenciei. Então, assim, pessoal, em resumo, às vezes nós temos problemas, são fases, nós superamos, às vezes sozinhos, às vezes com a ajuda de um profissional. E o transtorno, ele tem uma duração maior, tá? Então, assim, ó, ele é persistente. E eu acho que tem duas características, assim, ó, que na maioria dos transtornos elas se evidenciam, que é prejuízo funcional. O que é prejuízo funcional, Fábio? Eu tenho muita dificuldade, eu digo assim, às vezes as pessoas conseguem fazer as coisas, mas é tão penoso, é tão duro, é tão, sabe, trabalhoso para elas fazer as coisas de casa, trabalhar, conviver com, sabe, as nossas atividades do dia a dia, elas ficam, elas acabam sendo afetadas, tá? Então, prejuízos funcionais e sofrimento clinicamente significativo. O que é um sofrimento clinicamente significativo? Tá? Então, é isso, de acordo, né, se é a ansiedade, se é a depressão, assim, ó, a pessoa tá sofrendo, a vida dela tá sendo impactada, ela não tá inventando, sabe? Ela tem isso presente na vida dela a maioria do tempo,
ou né, o tempo inteiro, ou a maioria do tempo, então assim, constantemente. E aí varia de um transtorno para outro, mas assim, aquilo ali persiste, sabe? Persiste, não passa sozinho, tu tenta uma coisa, tenta outra, ou alguém tenta te ajudar. Claro que algumas condições clínicas, elas são tão fortes que sim, são inquestionáveis, assim, a pessoa naturalmente já vai ter que buscar um profissional, né? Mas às vezes tem coisas que são mais sutis, mas elas são persistentes, sabe? Elas duram. Alguns critérios diagnósticos falam, sei lá, sintomas durante 1 mês, sintomas durante 6 meses. Então, assim, eles persistem na vida da pessoa, impactando a funcionalidade. E aí as pessoas, às vezes, né, ficam, é frescura, é bobagem, eu acho que até, né, é repetitivo falar sobre isso, mas temos que falar. Se tem uma coisa que está fazendo a pessoa perder, né, a capacidade dela, às vezes, de trabalhar, de fazer as atividades dela do dia a dia, e tá gerando tanto prejuízo, tanto sofrimento, sabe? Tem que investigar isso, né, Graça? Procurar um profissional e dar uma olhada. Não é frescura nenhuma, assim, não é exagero. Só quem tem realmente um transtorno, quem passou e quem muitas vezes fez um tratamento e conseguiu superar, assim, sabe do quanto é trabalhoso é. E aí, assim, entra outra questão. Palavras-chave. Prestem atenção, pessoal. Quando a gente fala de cura, tá? Então, assim, quando nós falamos de um transtorno, nós falamos de um tratamento bem direcionado, nós não falamos de cura, nós falamos de remissão dos sintomas, tá? Então, o que é remissão dos sintomas? Às vezes a pessoa viver totalmente livre dos sintomas, mas uma vez desenvolvido, tá? Eu não viro sabe? Então, não vira olha que então, legal assim, o seu toque. Tu pode ter um episódio depressivo e nunca mais desenvolver na tua vida, mas tu está em remissão dos sintomas, então a gente, né? Mas pode ter um dia um gatilho ali e voltar, Graça, então. Isso, daí vai dizer, vai viver refém disso? Não é essa a questão. Sim. Mas a gente tem que se conhecer, tem que ser consciente, né? E eu falo isso muito para as pessoas terem cuidado com charlatanismo, com coisas, sabe? Que às vezes promovem umas ideias um pouco equivocadas. Perfeito. Né? Então, os termos que a gente usa, né? Quem fala no tratamento assim sério, é isso, sabe? Então, é uma boa avaliação. A gente fala, assim, é super possível uma remissão dos sintomas, mas tem uma forma mais bem evidenciada de funcionamento, sabe? De tratamentos que realmente funcionam. Tanto nosso psicológico quanto psiquiátrico, que muitas vezes é necessário. Tá. Graça, tu falou do sofrimento, né? Por que na grande maioria das vezes é só através dele, do sofrimento, que a gente consegue evoluir? Sim. Então, assim, tem uma frase que não é minha, né, obviamente, mas que eu acho que é muito legal, que é que a lama é quentinha. O que significa a gente dizer que a lama é quentinha, tá? Então, assim, às vezes a gente tá ali na lama, mas ela é confortável. Né? Boa essa, hein? Não é? É forte, mas é verdade. Como é que é? Às vezes a gente tá na lama, mas é confortável. Eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade. Ela é quente, ela é acolhedora. E muitas vezes os problemas que nós estamos no estágio... existem estágios de identificação dos problemas, sabe? Então, às vezes a gente tem um transtorno, ou até mesmo alguma dificuldade, algum hábito que a gente deva melhorar na nossa vida, que a gente quer, alguma coisa que a gente quer mudar. Então, às vezes nós temos um problema e nós não identificamos que nós temos um problema. Isso é anterior, tá? O que é? Quando as pessoas dizem algo pra gente, mas a gente não concorda, a gente acha que isso não deve ser resolvido, isso não existe, tá? Isso é antes. Então, assim... e com o passar do tempo, ainda na lama, digamos assim, nós identificamos o nosso problema, mas nós não conseguimos nos movimentar, nós não conseguimos fazer o esforço necessário para sair disso, né? E eu acho que aí, quando tu me pergunta sobre o sofrimento, tem bastante relação com a nossa motivação. E aí, assim, eu tenho uma definição que eu acho que é super didática pra gente entender, que existem 2 fatores básicos para nós nos movimentarmos na vida, que são quando a gente vislumbra o prazer ou quando a gente quer evitar dor. Sim. E aí eu acho que tem um pouco de relação com isso, né? Então, a mudança através do sofrimento tem a ver com a gente não querer mais aquilo para nossa vida, né? Exato. Querer sair desse sofrimento, né? Então, ou às vezes nós pensarmos que queremos uma vida melhor. Então, acho que tem alguma relação, assim, nesse sentido, né? E a gente fica bastante tempo, assim, na lama, sabe? Que coisa é isso, né, Graça? A gente interessante. Fica, porque todo o comportamento, digamos assim, que é nocivo para nossa vida,
ele tem alguma recompensa, sabe? A gente tem alguma recompensa, ou a gente evita algo que a gente imagina que é muito doloroso, que é muito desconfortável. E aí a gente vai ficando ali, né? E a gente não precisa ir longe para pensar em nós mesmos ou em alguém que a gente conhece, que tu vê assim, meu Deus, a pessoa sabe que aquilo faz mal para ela e ela continua. Mas é porque é isso, né? Entre nós identificarmos o nosso problema, ver que ele é real, que ele é prejudicial para a nossa vida, e nós fazermos alguma coisa, e depois de nós fazermos, nós mantermos isso, assim, ó, é uma longa caminhada, sabe? E nós, seres humanos, assim, somos muito influenciados pelo nosso ambiente, pelas coisas que acontecem com a gente, pelo que tem na nossa volta, né? Então, os acontecimentos, inclusive, como tu fala, o sofrimento, assim, ó, ele nos cutuca, sabe? Ele faz a gente dar uma movimentada mesmo, né? E às vezes a gente se movimenta sem querer e depois vê, eu sempre falo isso, né? Acontecem direto, assim, situações no consultório que os pacientes contam, situações que eles vivenciam, né, difíceis, obviamente, e eu sempre digo, olha, se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria sofrer, a gente não escolheria passar por isso, mas já que estamos aqui, né, e às vezes já que estamos na terapia, vamos tirar um suco disso aqui, vamos ver o que a gente aprende, como que a gente pode olhar para essa situação. Sempre tem um aprendizado, né, Graça? Olha, por mais que doa. Normalmente tem, né? Eu olho muito por esse lado, assim, ó. E quando eu digo olho muito por esse lado, eu sei que às vezes até na minha própria vida real, alguma coisa que aconteça no dia a dia talvez não seja tão fácil identificar, né? E nós temos dias ruins, temos dias que a gente não tá afim de identificar nada, a gente só quer, né, deitar e dormir. Mas em geral, assim, ó, nós conseguimos sempre tirar um aprendizado. São coisas treináveis. O nosso olhar, a nossa percepção das situações, ele é altamente treinável, assim. Por isso que a gente diz que a terapia é um processo de aprendizagem. Nós vamos mostrando para o nosso paciente ferramentas, instrumentos, ajudando eles a desenvolver habilidades para que eles possam criar estratégias, tanto de treinamento, como eu digo, do nosso pensamento, mudança, reestruturação, que a gente diz cognitiva, quanto aspectos comportamentais e ambientais que eles devem modular também, para que diminuam a ocorrência de certos comportamentos. Então vamos colocar um exemplo aqui, Graça, para o pessoal entender, né? Vamos colocar assim, a questão da dieta. Muita gente quer fazer dieta, quer emagrecer, aquela coisa toda, aí consegue por um tempo e depois fracassa. Perfeito. Né? Acontece algum motivo, algum gatilho, a pessoa volta a comer, ansiedade e tal. Qual é a dica que tu dá, qual é a observação que tu faz para a pessoa resgatar aquele objetivo e tentar manter o foco, enfim, e não deixar vir assim, opiniões contrárias, angústias, medos, né, te atrapalhar nessa caminhada? A alimentação é quase que uma dor universal, né? Óbvio que não é uma dor de todas as pessoas, mas de boa parte delas é. E eu acho que por que isso? Por alguns fatores, assim, as nossas mudanças na sociedade. Então, hoje, as pessoas, em geral, elas se importam mais, não só com a imagem em si, mas com a sua saúde, né, com o seu bem-estar. Nós estamos mais atentos para esses fatores, mas eu acho que muitas vezes por uma questão estética, sim. Eu acho que boa parte das pessoas se atenta por uma questão estética, né? Então, redes sociais, né? Aquela idealização, né? Do que é um corpo bonito, do que é um corpo... Perfeito. Perfeito, aceitável, enfim. Eu acho que as coisas, elas estão caminhando nesse sentido. Entendo eu que se nós soubermos dosar algo que pode começar, inclusive, por uma questão estética, pode nos beneficiar, sabe? Eu não vejo mal, assim. Eu acho legal que a gente se movimente, sabe? Que a gente, se for um movimento que vai me trazer um resultado positivo para minha vida, o porquê não importa muito, assim. Comecei por isso, comecei por aquilo. E às vezes a gente nem começa pela gente, começa pelos outros, né? É bem assim. Mas, se vai trazer um resultado positivo, acho que já é meio caminho andado. E aí, assim, ó... em geral, as questões, as coisas, né, o nosso acesso a coisas que nos dão prazer está muito mais fácil do que se era antigamente, né?
Então, assim, ó, se a gente pensar o que tinha na mesa da nossa família lá nos anos 90 e o que tem na mesa das pessoas hoje, né, nos armários das famílias hoje, o que tem para vender no mercado, né, hoje, o que se tinha lá naquela época, aí as pessoas vão dizer, mas Coca-Cola sempre existiu, não sei o que sempre existiu. Sim, gente, sempre existiu. Mas a facilidade de acesso, o número de opções, né, o quanto nós naturalmente somos induzidos a consumir, né, produtos mais calóricos, mais açucarados, né, mais gordurosos, enfim. Então, assim, eu acho que é mais fácil, né, tu comer coisas que acabam engordando, digamos assim. E querendo ou não, né, Graça? Comer é um prazer, né? É um prazer, justamente. Então, assim, ó, nós acabamos associando, muitas vezes, aí ambientalmente mesmo, a refeição, né, esses momentos. E eu acho que eu não falo, assim, ó, só da alimentação, mas a própria bebida, sabe? Sim. Então, a questão do álcool, assim, ó, como isso já mudou muito. E o que acontece? Então, a nossa sociedade mudou e aí as pessoas querem mais isso, só que aí eu acho que tá um ponto. Muitas vezes as pessoas, elas têm maus hábitos, elas querem, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. E aí que fica nesse, sabe, vai e vem. Porque, chove e não molha, sabe, porque... tu tem que comprometer com uma mudança de verdade na tua vida, dá trabalho. E não é dar trabalho hoje e aí, paguei, agora eu não preciso mais. É constante. E estratégias de mudança de hábitos, assim, para serem efetivas na nossa vida, elas têm que ser alcançáveis, né? Então, vou trazer uma frase que tu colocou nos teus vídeos e stories que eu achei bem legal. E para a galera que tem em casa. Os nossos sonhos merecem a nossa disciplina. Olha só que legal isso, né? Como é que a gente faz para desenvolver essa disciplina todo dia, Graça? Perfeito. Assim, ó, eu acho que tem uma questão que é importante, né? Talvez as pessoas estejam sonhando demais. E o que eu quero dizer com sonhando demais? Talvez elas queiram tudo. Sim. Né? Então, lembra que eu estava falando lá no início do programa sobre a forma como a gente leva a nossa vida, o que a gente prioriza e tal. As pessoas precisam entender o que elas estão priorizando. Porque não dá para dar conta de tudo, sabe? Então, assim, ok, de repente, voltando pro teu exemplo, uma questão para mim importante é cuidar da minha alimentação. Tá, mas aí tu quer cuidar da alimentação, mas tu quer continuar bebendo, tu quer continuar indo em todos os programas que incluem coisas assim, ó, pensando numa pessoa que de repente tá fazendo um plano alimentar, né? Tá. Que inclui coisas que não tá no teu plano, não quer abrir mão de nada, não dá. A gente precisa escolher. E aí, se de repente a tua escolha é não abrir mão de sentir esse prazer 100% do tempo, e eu acho que a percepção de prazer das pessoas muda também, mas eu vou fazer esse parênteses depois. Se tu não quer abrir mão da tua vida social num todo, tu vai me dizer, tá, mas então eu tenho que abrir mão da minha convivência social com as pessoas para emagrecer? Não necessariamente, mas tu precisa amadurecer nesse sentido. Se tu quer um resultado diferente, tu precisa estabelecer na tua vida comportamentos diferentes, porque senão a conta não vai fechar. E aí, quando eu digo, as pessoas sonham demais e elas estão sonhando estão querendo tudo, eu acho que tem a ver com isso, né? Porque elas querem manter, não querem perder nada, e a rede social, assim, ó, infla muito isso, elas não querem perder nada, né? Então, elas querem estar bonita, com o corpo bonito, elas querem estar presentes em tudo, elas querem, sabe, muitas vezes mais mostrar, inclusive, estão mais preocupadas em mostrar do que realmente viver as coisas, enfim, mas não entrando, assim, num clichê. Mas isso é pura verdade, querem mais é mostrar realmente. Tem que ser consciente, sabe? Estabelecer... talvez primeiro um objetivo e olhar para ele e cuidar dele, e aí de repente depois que eu organizo melhor isso aqui, eu cuido de outra coisa. Eu tenho que entender a minha vida, eu tenho que entender a minha realidade, sabe? Então, assim, ó, é difícil mudar o nosso padrão alimentar se a gente vem de uma vida ali não muito regrada, não muito estruturada. É difícil. Esses dias eu tava de aniversário, e aí uma pessoa postou uma foto e disse assim... e a Gra, quando era criança, comia só arroz branco. Sim, eu comia só arroz branco, né? E não é porque eu comia só arroz branco quando era criança que eu como só arroz branco até hoje. Então, hoje, né, graças a Deus, à medida que eu fui mudando, que eu fui amadurecendo, eu fui incluindo outras coisas, fui aprendendo, fui, né, me dessensibilizando, como nós psicólogos dizemos.
E hoje, eu acho que, de uma certa forma, eu consigo manter uma vida equilibrada a nível de alimentação. Essa tua preocupação com a alimentação, Grace, também tem a ver por tu ser casada com o Adriano, um educador físico, ou é algo teu que tu sempre cuidou isso? Não é algo meu que eu sempre cuidei. É? Não, isso foi uma coisa que eu desenvolvi. Eu acho que tem a ver, sim, com interesses em comuns que nós temos. Eu acho que, à medida que tu vai incluindo um hábito bom na tua vida, a chance de tu incluir outro, também é maior. Então, as coisas vão se puxando naturalmente, né? É uma coisa que nós, quanto casal, valorizamos, né? Então, pessoas que têm um casal, tá? Parem de boicotar a dieta do seu amor. Gente, isso é muito comum, sabe? Boicotar a dieta do seu amor, boa essa aí. Então, assim, então tá um lá empolgado, tentando, e aí vem o outro. Ai, o que vamos comer hoje? Amorzinho, vamos comer um X hoje. Né? Então, assim, o ambiente, né? Eu acho que é muito mais fácil quando os dois estão alinhados. Eu acho que nesse sentido a gente consegue... dentro do que é saudável, assim, do que é tranquilo, sabe? Dentro da nossa realidade, manter um equilíbrio, né? Mas não é fácil, né? Exige dedicação. Eu acho que essa é a palavra, Graça, não é ser o extremo, mas o equilíbrio das coisas, né? Isso, sabe? E às vezes quer comer alguma coisa diferente, beber algo ali, por que não? Só não ter um objetivo mais... eu acredito mais muito forte nisso, aí, assim, né? Eu acho que... Mas, assim, voltando para a questão da mudança de hábito, por que as pessoas não conseguem? Se nós estamos falando de pessoas que não têm nenhum transtorno, provavelmente tenha muito relação com as prioridades, com o estilo de vida e com as estratégias que talvez não sejam as melhores, tá? Eu acho que aí entram vários fatores, inclusive coisas que as pessoas vendem por aí, ilusões que as pessoas têm. Eu vou fazer assim e aí tá tudo pronto. Então, não. É uma coisa que tem que ser alcançável e que possa ser mantida na tua vida, né? Então, tu quer mudar a tua alimentação, tu quer emagrecer, assim, tu precisa fazer algo que tu consiga manter. E às vezes tu vai ter que começar um pouquinho pra, tu não te desmotivar, né? Então, tu vai ter que fazer isso gradualmente, de repente, pra te conseguir inserir esse hábito na tua vida. E aí, depois tu vai inserindo outro, e naturalmente as coisas vão melhorando. Eu acho que também, assim, isso mudou muito, né? A respeito até da própria nutrição, assim, quando tu começa a consultar com um bom profissional, que vai saber te instruir, se tu realmente quer isso, né? Eu acho que abre, assim, porque não existe isso das pessoas, terem que passar fome, isso já foi, né? Tem que passar fome porque quer emagrecer hoje, né? Os nutricionistas, eles estão conseguindo bolar ali planos que a pessoa vive bem, tem qualidade de vida. Come bem, né, Graça? Come coisas que gosta. Nossa, e consegue, né, ter resultado bem legal. Assim. Então, eu acho que é mais da forma como as pessoas encaram e delas realmente priorizarem isso e quererem, sabe? Então... E aí, tá? Só fazendo um parênteses, tá? Isso é diferente de quem tem algum tipo de transtorno alimentar, tá? Aí é uma outra questão. Aí sim, deve ter um acompanhamento, muitas vezes psiquiátrico, psicológico. Até com medicamento, coisa assim, isso, né, perfeito. Graça? Então, assim, é uma outra história. Aqui nós estamos falando das pessoas em geral aí, que não tem nenhum tipo de transtorno, ou não só transtorno alimentar, mas... Às vezes até tem algum outro tipo de transtorno que afeta a questão da alimentação, também, tá? Né? Então, assim, tendo como base alguém que tá ok, mas só não tá conseguindo mudar o hábito, né? Então... E daqui a pouco, até procurando uma profissional, né? Pode até ajudar a organizar essas estratégias, né? De uma forma diferente. Eu acho que hoje as coisas já evoluíram muito, eu acho que questão do entendimento nosso a respeito dos hábitos, das mudanças, assim, já avançou bastante e a gente tem muitas ferramentas, muitas estratégias para realmente facilitar, né? A própria TCC, assim, ela é muito indicada, não só para transtornos alimentares, mas para o próprio emagrecimento, sabe? Para as mudanças de estilo de vida, assim, no geral, ela é muito bem aceita e tende a funcionar muito bem. Muito bem. Olha só, Graça, estamos chegando a 1 hora, né, de programa, nosso podcast é muito bacana, né? Tá rendendo bastante. Agradeço também a presença do maridão. Adriano tá do lado aqui, não tá aparecendo nas câmeras, mas tá curtindo ali, parece que tá com frio, né? A gente vai pro intervalo, mas antes eu gostaria de colocar uma definição do Antônio. O Antônio é o filho da Graça e ela definiu, né? E ele definiu a mãe dele da seguinte forma, achei muito legal de uma forma, né? Criança espontânea, Luz,
Ó, né, o que a mãe é? A mãe é feliz, fofinha e braba. Tu concorda que tu é braba, Grace? Concordo, né? Concorda? Então tá. Então depois do intervalo a gente vai comentar um pouco mais aqui dessa definição do Antônio. Não sai daí que a gente já volta. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Audiotec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. A Copa Trigo é uma cooperativa que foca no atendimento das necessidades dos seus associados. Nosso quadro de consultores técnicos está capacitado para melhor orientação aos associados. Copa Trigo, aqui o associado é o dono. Basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Estamos sempre perto de você, 3 endereços pra melhor lhe atender. Tem o Feirão da Avenida, o Feirão da Gruta, o Feirão da Praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br, do jeito que você gosta. A Odonto Clinsul tem consultórios em São Luís Gonzaga e Porto Xavier e conta com os profissionais Maurício e Leonardo Bertoldo. É a família Odonto Clinsul auxiliando a sua família para uma vida com mais qualidade e saúde. Matriz em São Luís Gonzaga e filiais em Manuel Viana e Santiago, no Rio Grande do Sul. A Super Safra é representante das principais marcas de insumos agrícolas. Entre em contato.
Muito bem, estamos de volta com a última parte do nosso podcast Mix aqui, com a nossa super convidada, essa profissional brilhante, Graciele Barcelos, né? Que nos está trazendo muitos ensinamentos aqui, muita coisa legal. A gente já volta a conversar com ela. Antes, né, destacando os nossos patrocinadores. Odonto Clean Sul, invista no seu sorriso. M. Brum, Clínica Veterinária. Conosco, o seu pet está em casa. Também a Moncherry, né? Perfumes e maquiagens. Um grande abraço também à galera do Feron Supermercados, do jeito que você gosta. Ainda por aqui, com a gente a Mobilar, móveis planejados. Você que sonha com aquele quarto, aquela cozinha, vem para Mobilar, do seu jeito. Clínica Sagitária. Medicina, saúde, bem-estar e também tratamento de dores. Odonto Excellence, seu lugar é aqui, cuide do seu sorriso. Auditec, assessoria contábil, tudo para sua empresa ali na 1º de março. Também a Viacom, conectando as pessoas aqui há mais de 29 anos. Story Papelaria, matriz ali na Venâncio, em frente à Praça Cícero, e agora filial na Avenida. E também a Copatrigo, vem para Copatrigo. Aqui o associado é o dono. Graci Barcelos, né? O Antônio te definiu bem? Feliz, fofinha e braba. É isso mesmo? Eu acho que criar um filho é bastante desafiador, né? Com certeza. E quando nós pensamos numa criação mais assertiva, né, tem um termo que nós falamos que é firmeza com gentileza. Talvez, quando ele definir mamãe um pouquinho brava, talvez a firmeza venha um pouquinho maior do que a gentileza, né? Seria os limites ali que tu dá pra ele, aquela coisa? E isso nós precisamos, né? E no fim das contas, às vezes, talvez alguém se identifique com isso, muito em função do estresse do dia a dia, de muitas vezes nós estarmos preocupados, né? Em dar conta de muitas coisas, né? Enfim, pode ser que sim. O próprio estresse, ele aumente um pouquinho, né? Isso que ele define como braba. O que é braba? É aquela mãe que se posiciona, que chama atenção, que coloca limite, né? Então, nós lá em casa, nós temos, assim, um pouco, uma certa clareza, uma certa firmeza, né, do que é importante, do que deve ser feito. Claro que com criança, né? Deixa eu te perguntar do maridão aqui, o Adriano que tá quieto. Como é que é o Adriano como pai, Graci? Sim, o Adriano... Parece ser um paizão, assim, mas como é que ele é, assim? Ele também fala menos com o Antônio? Como é que é? Não, ele é muito... Participativo? Ele é muito participativo, é muito presente. E... Paizão, então. Sim, eu acho que quanto pai, quanto marido, assim, ó, é uma pessoa que tu pode contar a qualquer momento. E também, assim, ó... O Adriano tá podendo, boa aí. Não, mas eu acredito é verdade, sim, né? Sabe? A gente conhece ele, Existem se eu fosse definir, assim, o Adriano... Opa, bom, então defina o Adriano pra nós aí, boa. Eu acho que tanto quanto pai, quanto como marido, assim, ó, ele é uma pessoa que ele tá sempre fazendo o possível e o impossível pra te ver bem, tá? Então, assim, ó... Pô, Adriano, que legal. Não, ele tá com uma moral boa, né? Opa, tá podendo esse rapaz em casa hoje, hein? Ó, que legal. Mas é verdade, mas só que eu acho que tem um porém disso tudo, assim, ó, que eu acho que é o mais interessante. Ele... A gente conhecendo o Adriano sabe que ele é assim. Tá, então assim, ó, ele vai colocar o filho em primeiro lugar, ele vai me colocar quanto prioridade, mas ele sabe os limites dele e ele sabe colocar limite. Então, de repente, numa dessas, se eu estiver me passando, sabe? Então, ele sabe quais são os limites dele, ele sabe... Isso é uma coisa que eu aprendo muito com ele, assim, de verdade. Ele não abre mão das coisas dele. A gente tem mulher meio estressada, às vezes... Dá um exemplo aí, Graça. Um exemplo da vida real. Tá, isso. Né? Por que tu deixou isso aí jogado e tá aí no sofá descansando? Tipo, pra ele é importante descansar. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, maturidade, né? Pra ele é importante ter aquele tempo de descanso pra que, sei lá, ele possa estar bem, possa trabalhar. Tá. E ele tem clareza disso, né? Então, imagina se, de repente...
tudo que eu, quanto esposa, quanto mulher, quanto pessoa, vou estar ali pilhando ele vai tentar dar conta de fazer, né? Vai ser difícil, né? Eu acho que isso a gente vai aprendendo com o tempo. Que a gente precisa, mesmo que a gente ame as pessoas, dar limite para elas, né? E entender os nossos limites. Eu acho que, de certa forma, ele consegue fazer isso bem, assim, né? Entre ser presente, estar presente e nos priorizar, digamos assim, e ser... Né? Você já tem quanto tempo de relacionamento? Eu me perco nas contas, mas eu conheço o Adriano, eu tenho 32 agora. Tá. Eu conheço o Adriano desde os 15, nós namoramos desde os 17 anos, se eu não me engano, finalzinho do ano ali. Eu me perco. Uns 15 anos. Em 2008 nós 2008, começamos a namorar. Nós éramos muito éramos adolescentes. Então vamos lá, como é que surgiu essa paixão, esse amor, essa admiração aí? Eu acho que isso é interessante, como eu te falei, nada na nossa vida assim é muito planejado. Então, nós nos conhecemos, né, através de amigos. Eu morava lá em Santo Antônio e alguns amigos meus estudavam aqui. Então a gente tinha essa ligação de amigo em comum. No nosso tempo, né, era MSN, a gente conversava bastante pelo MSN e tal, e aí a gente foi se conhecendo, foi ficando, nunca foi essa coisa, estou apaixonado. Acho que a gente sempre, acho que pela nossa personalidade mesmo, as coisas sempre foram muito, muito leves, muito tranquilas. Ótimo. A gente foi levando. Tá, mas abre o jogo pra nós, né? O Adriano é um cara mais na dele, assim, em off ele conversa, mas as câmeras ele não quis vir aqui e tal. Ele é tímido ou não? Foi ele que chegou em ti? Conta pra gente como é que foi esse... Não, ele sempre se virou, assim. Sempre se virou, bom, Adriano. Aí eu acho que entra aquilo que eu tava te falando da motivação, né? Quando a gente vê uma recompensa, ou quando a gente quer fugir da dor, a gente faz os movimentos, legal, né? Viu só? Não, acho que sim. Foi ele que te abordou, então? Sim, eu não me lembro. Eu acho que não foi pessoalmente, deve ter sido depois pela internet, né? Foi pela internet, Adriano? Foi, né? Olha aí. Mas aí as coisas foram acontecendo, assim, e aí a gente foi ficando junto, e aí a gente foi fazer faculdade, a gente namorava. Nossa, assim, eu acho que talvez mais de metade, eu não sei em contas hoje, mas eu acho que a maior parte do nosso relacionamento a gente viveu separado, assim, tipo, durante a semana, sabe? Se vendo só final de semana. Então sempre uma confiança muito grande, uma cumplicidade entre vocês, né? Então nós enfrentamos, né? Sim. Adolescência, hoje, olhando pra trás, assim, eu vejo que muita coisa mudou, mas foi tudo muito natural, assim, sabe? Quando eu conheci o Adriano, quando a gente começou a namorar, jamais, não estou exagerando, jamais imaginei que nós fôssemos ficar juntos, que nós fôssemos viver juntos, que a gente fosse, né, casar. Tu nunca idealizou isso, assim? Não, mas não é que eu não idealizava com o Adriano. Quando eu era jovem, eu pensava em outras coisas, enfim, eu não tinha esse sonho, eu vou casar, vou ter uma família. E tudo foi se construindo muito naturalmente, né? E a gente tava falando sobre ter filho. Isso. Eu observo, assim, aqui em geral, as pessoas hoje, elas esperam o momento certo, né? Para ter um filho. E claro que cada um sabe de si, né? Mas um filho na nossa vida, ele consegue, quando nós estamos realmente abertos e atentos, assim, proporcionar muitas mudanças positivas. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, sabe? As pessoas associam filho a perder. Na sociedade que a gente vive hoje, abrir mão, sabe? Não, porque daí quando eu tiver filho eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo. Não vou poder sair, não vou poder fazer sabe? Isso aqui. E elas não conseguem muitas vezes perceber o quanto a vida se enriquece com a chegada de um filho, sabe? Legal tu falar isso, Graça. O quanto isso muda, sabe? Porque as pessoas muitas vezes ficam receosas, elas têm medo. Acho que eu mesma, talvez, né, pensava, vou ter filho mais pra frente, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, vou viajar, vou me estabelecer melhor em tal sentido, depois eu vou ter filho. Mas... Graça, então traz pra gente, assim, qual foi algo, assim, que te marcou com a vida do Antônio, assim, que deu essa mudança na tua vida, que agregou na tua vida, assim, que marcou? O que vem na tua mente agora? Eu sei que são várias coisas, mas algo assim que... a chegada de um filho, assim, ela nos muda bastante, sabe? E ela nos confronta. Eu acho que se tem alguma coisa em ti que ainda não tá legal, que não tá bem resolvida, tu vai em alguma hora ser confrontado por isso, sabe? E eu acho que isso é legal se tu tem abertura de poder olhar, de poder cuidar, sabe? De poder entender isso. Porque nós somos um espelho para os nossos filhos, sabe? Agora eu vou falar uma coisa
talvez que é bem da vida real, assim, mas que exemplifica muito isso. Os nossos filhos, eles nos copiam o tempo todo, É né? uma grande verdade. Então, isso. assim, meu filho tá gritando demais, tá, mas quem que ele vê gritando? Meu filho tá brigando, tá, quem que ele vê brigando? E um dia, o Antônio tava ali conversando e tal, e ele disse assim, não sei o que, parece louca. Eu disse, meu Deus, eu falo isso, né? Em algum momento eu tô me referindo a alguma sim. coisa, eu disse, Tá. parece louca. E aí a gente começa a se ouvir através dos filhos, Olha sabe? que interessante isso, Então, hein? assim, às vezes o Antônio tá conversando alguma coisa e ele fala alguma frase, ele fala algum termo, e eu penso, mas da onde que ele tira isso? E aí um dia eu tô conversando e eu uso aquilo ali. E eu disse, sou eu que falo. Que coisa, Então, né? assim, eles refletem muito quem a gente é, sabe? E, né, a gente tava falando antes de timidez, da gente ser, às vezes, um pouco mais retraído. Então, nós criamos expectativas. Acho que talvez, se eu tivesse que responder a tua pergunta, seria trabalhar as minhas expectativas e levar cada vez mais a vida, assim, com um pouco mais de leveza, né? Então, quando nós temos um filho, nós criamos muitas expectativas a respeito deles. E aí, o nosso filho, às vezes, vai fazer coisas diferentes daquilo que a gente gostaria, né? Às vezes, ele vai se relacionar com os coleguinhas de uma forma que a gente vai ficar com vergonha e tal. E provavelmente tem alguma coisa nossa ali, tá? Dificilmente, vai ser só uma coisa da criança. Não vou, nada é 100%, né? Mas tem alguma coisa, eu acho que muito do temperamento do Antônio, além do ambiente, tem coisas nossas ali. E, às vezes, a gente vai ficar, assim, desconfortável até, né? Vai ficar impressionado com alguma coisa. Mas se tu parar e te olhar com atenção, né? Com carinho, tu vai ver que provavelmente aquilo tem a ver contigo, né? Então, legal, acho que olhar com carinho, acolher isso, né? Graça, acho que é importante. Com certeza, né? E a pergunta que não quer calar, esse casal vai ser pai de novo, mãe de novo ou não? Como é que é? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. O primeiro não foi planejado, então o segundo que talvez seja planejado, aí os planos eles sempre vão, tipo, depois, quem sabe. E está próximo isso? O que tu pode dizer pra gente aí? Dá um spoiler. Eu realmente não sei. Não sei. E tu, Adriano, também não? Não, a gente tá levando. Tá numa caminhada aí, numa construção. Sim. Graça, vamos lá. Tu, né? Uma profissional bem-sucedida, enfim, mãe do Antônio, muito bem casada com meu amigo Adriano. O que mais falta para essa mulher, para Graciele Barcelos? Se é que falta alguma coisa. Assim, se eu olhar para minha vida hoje, para tudo que eu tenho, para as coisas que acontecem comigo, eu não posso dizer que eu não vivo bem, que eu não estou satisfeita. Mas eu penso que se nunca tiver nada mais, não tem por que a gente acordar de manhã, né? Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, sabe? E eu tenho pensamentos a respeito do meu trabalho, sabe? Então, hoje, assim, eu tenho um público lá, aproveitando para falar do consultório, né? Com certeza. Eu tenho um público bem abrangente, assim, no meu consultório. Eu tenho uma especialização em neuropsicologia, então eu faço uma avaliação, assim, que é bem abrangente das funções cognitivas do paciente, bem diretiva. E eu ainda atendo crianças, né? Atendo adolescentes, adultos, mas eu estou me encaminhando para uma transição novamente, né? Eu acho que as transições, elas são sempre presentes, assim, E hoje eu tenho uma clareza, assim, de que eu quero trabalhar com coisas que realmente eu me identifico, sabe? E com o que a Graça identifica? Sabe? Então, assim, por exemplo, no meu consultório, né? Mesmo que eu adoro atender crianças, adoro trabalhar com avaliação, assim, o que me toca, o que faz o meu coração realmente ficar quentinho, como se diz, assim, é o meu trabalho com os adolescentes e com os adultos, sabe? Então, quando nós temos um público muito abrangente, de alguma forma, fica difícil atingir o que a gente chamaria de uma excelência, sabe? Perfeito. Então, assim, eu considero, assim, hoje, depois de muito trabalho, de evolução, assim, eu consigo me olhar de uma forma justa, de uma forma carinhosa e reconhecer o quanto eu consigo fazer bem o meu trabalho, o quanto de coisas boas ele tem e do quanto ele deve evoluir, né?
Mas eu quero direcionar um pouco mais para esse público, sabe? Para essa questão, a gente tá falando antes da nutrição, né? Eu sou muito interessada pela parte dos hábitos de vida, pela questão, né, do emagrecimento, dos transtornos alimentares, Sim. sabe? Outra coisa que é muito presente, assim, que eu gosto muito de trabalhar é a questão das questões da compulsividade, né? Das pessoas que cada vez mais comum, assim, ó, elas estarem desenvolvendo como se fossem vícios, né? Hábitos compulsivos, assim. E tem bastante Tem uma mesmo, colega que define como transtornos do exagero, porque tem alguns que são descritos lá no nosso manual, que é o DSM, e alguns outros ainda estão sendo estudados. Mas, em geral, tem muito a ver com tudo que a gente falou hoje, assim, as pessoas estão mais suscetíveis, né, a vícios, a comportamentos compulsivos, enfim. Então, eu tenho um grande interesse por essa área, né, eu tenho um carinho especial, assim, por esse público, e é um público que eu quero direcionar, assim, ó... Se dedicar mais. Isso, perfeito, para que possa realmente ser cada vez mais, né, eficiente, cada vez... mais resolutiva com os meus pacientes e consiga trabalhar com aquilo que eu me identifico, né? Eu acho que deu para perceber, assim, muito aqui na nossa conversa que realmente qualidade de vida, saúde, desenvolvimento de bons hábitos são coisas que, para mim, quanto pessoa, são muito primordiais e que têm significado. Então, eu sei que isso também pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, é o que me faz, assim, vibrar, né? O que me faz querer... porque é desconfortável, sabe, Fábio? Acho que a gente, quando psicólogo, tem que estar sempre estudando. Sim. E dá trabalho estudar, dá trabalho a gente se aprofundar. Eu acho que tu me falou com uma questão ali do básico, assim, a gente ficar no básico, no simples, é fácil, sabe? Mas a gente realmente se aprofundar, eu acho que... Isso é muito significativo, assim, para mim, eu demorei para entender. Ninguém pode ler um livro por mim, sabe? Às vezes eu fazia uns cursos e tal, eu me dava um entendimento das coisas, mas eu só consigo realmente aprender e trazer para mim quando realmente me debruço naquilo que eu quero, sabe? Isso é presente na vida de todo mundo, não é só nos estudos, eu acho que é em tudo. Então, tem coisas que são muito trabalhosas para nós, para evoluirmos. Acho que dentro da psicologia, para te evoluir quanto profissional, assim, ó, dá muito trabalho, de esforço mesmo, né? Eu acredito nisso. E o nosso... como é que eu vou dizer? O nosso material de trabalho é a nossa mente, é o nosso raciocínio clínico, né? Então, assim, ó, não importa a estética do meu consultório, o lugar onde eu estou... a melhor coisa que eu posso entregar para o meu paciente é o meu raciocínio. Então, eu tento cada vez mais, assim, ó, aprimorar isso, sabe? E faz muita diferença. Então... E a gente vê essa busca, Graça. Eu estava comentando contigo num dos intervalos em off do teu crescimento, do teu amadurecimento profissional, enfim, como pessoa, né? A gente vê a tua caminhada, do Adriano também. E que legal isso. Graça, já estamos chegando na parte final aqui, vamos ter que fazer a parte 2, né? Rendeu muito esse podcast. Tu vê, né? O Adriano tinha que ter participado, mas da outra vez ele vem aí. Então vamos lá, assim, eu quero, né, essa pergunta assim, ó, vou te colocar agora. Quem é a Graciele Barcelos? Quem é a Grace? Pela Grace. Tá. Então, assim, ó, é muito difícil a gente se definir, né? Pois é. Eu considero, assim, que eu sou uma pessoa que quer estar bem, sabe? Quando eu digo quero estar bem, eu penso em ter uma vida tranquila, sabe? Eu gosto de rotina, eu gosto... Sabe? Eu acho que, no fim das contas, se eu parar e olhar pra mim, eu sei que eu gosto de previsibilidade. Eu sou uma boa ansiosa, né? Eu gosto de previsibilidade. Sim. Eu gosto das coisas no lugar, eu gosto de rotina. Eu me relaciono com a mesma pessoa há, né, muitos anos. Então, assim, ó, é bem nítido isso, assim, ó. Que eu sou uma pessoa que eu gosto de calma, que eu gosto de paz. E não sou uma pessoa que, sabe, preciso estar mudando, preciso... Não, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de ter uma vida simples. Isso não quer dizer que, eu não gosto de coisas boas, né? Perfeito. Eu acho que todo mundo gosta. Mas o que eu quero dizer, assim, ó, é que na minha vida, as coisas, como elas estão acontecendo, elas vão bem, né? Então, é questão de ajustar, de aprimorar
eu tenho muita abertura, assim, ó, pra mudar, sabe? Não mudar a minha vida, mas mudar de ideia, mudar meu posicionamento, sabe? Eu gosto de Tu é aprender. bem receptivo, então se tiver que... Isso, eu tenho um valor pessoal, assim, que eu acho que é esse apreço por aprender, por saber, sabe? Eu acho que isso nos traz, assim, ó... acho que tem um pouco a ver com a ansiedade, né? O ansioso, ele gosta de saber, então eu gosto de estudar para saber, né? Para ter uma noção do que tá acontecendo. Graça, eu vou te provocar. Se tu fosse te definir numa única palavra agora, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Ai, não sei, assim, me vem paz, me vem... Paz. Me vem paz, calma. Tranquilidade. Não sei se é isso que eu estou sentindo Tá. agora, Tá. mas é isso que me vem, É assim. algo que te toca, que tu preza isso. Mas assim, o que eu quero dizer? Que eu gosto de tranquilidade, Tá. sabe? Eu gosto das coisas... Isso pode ser um problema para mim em alguns momentos, né? Porque a Claro. vida não é sempre tranquila, a vida vai se movimentando. Mas é algo que tu valoriza Mas bastante, é algo deu pra ver. que eu valorizo, É. Eu acho que é isso, essa tranquilidade, assim. Eu sou assim, né? Se tu vê o jeito que eu falo, a forma como eu me comunico, assim. Às vezes eu, inclusive, evito conflitos, né? Então, Sim. é isso. A gente paga um preço por ser quem a gente é, né? Então, O Adriano também é um cara em paz, né, Graça? ele Ele é passa assim. isso também, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Essa paz, tranquilidade, né? As coisas se encaminhando bem, né? E eu acho que a gente Eu vai acho que essa conseguindo. serenidade, né? Acho que é importante a gente ter, né? A gente consegue enxergar as coisas de forma mais equilibradas e tal, do que naquela impulsividade, enfim. Graça, deixa eu te perguntar, o pessoal que tá nos assistindo agora, a gente tá se despedindo, né, do Mix daqui. O pessoal quer conhecer o teu trabalho nas redes sociais, como é que faz? Quer entrar em contato contigo, enfim. Tá. Assim, eu acho que a forma mais fácil é pelo Instagram, né? O meu Instagram, falei errado. É Graciele, com E no final. Tá. GracieleB.psicóloga. Mas se tu digitar ali Graciele Barcelos, vai aparecer, né? Ou meu perfil ali vai direcionar, enfim. Sim. E aí, nesse perfil, além da pessoa poder me conhecer, enfim... ali no próprio perfil tem o meu número do WhatsApp, que as pessoas podem me chamar, podem tirar dúvidas, enfim. Né, Tem alguns vídeos teus também bem também legais, tem, né? De vez em quando eu posto alguma coisa ali, né? Eu acho que poderia ser mais frequente, mas dá para me conhecer um pouquinho ali, né? Pelo Instagram, assim, me perceber um pouco, um pouco disso que a gente, né, mostrou hoje aqui. Com certeza. Graça, então, pra gente fechar aqui, eu queria que tu deixasse uma dica, uma mensagem, assim, ó. A pergunta que eu sempre faço para encerrar, né? Se tu pegasse teu celular agora e disparasse para os 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, se tu pudesse pegar, chegar na praia, escrever na areia, assim, uma mensagem, algumas palavras para refletir para o universo, para as pessoas, o que tu diria? Eu acho que isso é bem simples, sabe? Olha para ti. Boa. Te reconhece, entende as tuas prioridades e caminha, sabe? Para isso. A gente perde muito tempo da nossa vida, das nossas experiências, tentando abraçar o mundo. A gente não vai abraçar o mundo, sabe? Então, antes da gente fazer, é muito importante a gente se conhecer, né? Por isso que a terapia em si é uma ótima ferramenta. Mas a gente se conhecer para saber o que nos toca. Porque eu estava até falando, né, desse nosso desenvolvimento, até no nosso trabalho, na nossa vida. Não existe uma vida sem sofrimento. Não existe uma vida sem dor. Então, assim, qualquer escolha que a gente faça, nós vamos pagar um preço. Então, que a gente pague um preço por uma coisa que vale a pena, por uma coisa que faz sentido para mim, para minha história, para o meu desenvolvimento, porque qualquer coisa vai, né, me cobrar um preço, vai me trazer, né, eu vou ter que abrir mão de algo. Então, que seja por uma coisa que realmente eu me conecto, né, que eu desejo para mim. Eu acho que, em geral, assim, é uma coisa que serve para todo mundo, né? Que legal, perfeito a tua colocação. Graças, do fundo do meu coração, muita gratidão, obrigado pela tua presença aqui, adorei. O Adriano também não participou, mas a energia dele está aqui, a presença dele, então contribuiu bastante, te agradeço, tá, Adriano, pelo teu carinho aí, também admiro muito vocês, e não é de agora, né?
E é isso, tá? Um abraço para vocês e mais sucesso para ti, viu, Graci? Obrigada, foi um prazer estar aqui contigo hoje. O tempo passou voando, Que né? coisa, né? É impressionante, assim, acho que deu quase 1h30 de podcast e tinha mais perguntas, né? E eu sei que tu tem bem mais conteúdo para... De repente faz uma parte 2 aí, tá bom, Graça? Com certeza. Obrigado, viu? Valeu, um grande abraço. É isso, galera. Foi pra conta? Mais um Mix daqui, tá bom? Esse programa vai ao ar no dia 26 de julho. Grande abraço. Obrigado, meu amigão, fiel escudeiro Eniel aí. Fica com Deus, muita luz e até a próxima. Uhul! Mix daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitalia, Moncherry, Feron Supermercados, Odonto Clean Sul. Mix daqui.